Boa noite, meus amigos. Eu não sei como estão os vossos corações, mas o meu quase está fibrilando de tantas emoções. A gratidão imensa a essa família linda, querida, que hoje está aqui completa, pai, mãe, filhos, que me acolhem desde há muito, porque nós somos a família espiritual que Jesus convidou para reencarnar nesta oportunidade contemporânea dessa grande transição planetária. E nós aceitamos o convite. E felizes estamos em diversas partes do globo terrestre. 3 componentes desta família vieram do Brasil. Mas a Isabelita, essa voz linda, essa pessoa generosa, de beleza interior e exterior, é portuguesa. E isso faz com que os laços espirituais entre Brasil e Portugal, da família em si, se estreitem. Porque espíritos renascem de acordo com os projetos evolutivos. Quem não consegue, ou quem não veio nascer em Portugal, viaja e aporta aqui, como eu. Tem mais brasileiros aqui? 1, 2, olha, quantos! Que beleza! Quantos 6 só? Quantos 6? Bom, o nosso tema de hoje, dentre tantos, foi escolhido, é um tema da atualidade, e eu, com um carinho, busquei usar o meu colorido. São 20 anos que esta casa espiritual, física, acolhe a todos nós. Esse desenho é de grande beleza, a singeleza colocada nessas cores, porque nós somos seres espirituais e, como tais, somos emissores e receptores de energia. Então, uma casa espírita, ela é composta de energia, mesmo que seja de energia física, como tijolos, como luzes, como computador. Infelizmente, ainda não somos espíritos evoluídos para entendermos os diversos tipos de energia que existem no cosmos, criados pela inteligência maior, que nós chamamos de Deus. Nós sabemos muito pouco sobre as energias. Nós sabemos muito pouco sobre os estados da matéria. Então, quando nós falamos em energia, nós pensamos numa luz. Mas pode ser uma luz visível, invisível, uma luz que se transforma, uma luz que tenha coloridos diferenciados. Então, na noite de hoje, eu tenho uma gratidão imensa de estar junto com vocês, recebendo essas bênçãos espirituais que o mundo maior concede a esta casa, Associação Espírita Consolação e Vida, pelo muito que ela já fez e pelo muito mais que ela irá fazer ao longo dos seus anos de amor e caridade. Mas nós vamos usar como pano de fundo o nosso querido codificador Allan Kardec, na obra quinta
depois do Livro dos Espíritos, que é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ela está completando, este ano, 151 anos. Fez o Sesc Centenário o ano passado. É uma obra pouco lida e muito pouco estudada. Uma pena, porque além dela falar sobre a constituição do universo, o codificador trouxe, em alguns capítulos, propostas redentoras para nós. Então nós vamos usar o capítulo 18, os tempos são chegados. E por coincidência, a música falou do tempo, né? O tempo é o nosso talismã divino, porque é através dele que se evolui. Na atualidade, nós entendemos que existem dois tipos de tempo, praticamente. Dos encarnados, espíritos encarnados, e dos espíritos desencarnados. E cada um, espírito, no mundo material ou espiritual, ele si próprio concede a si mesmo o tempo que Deus o outorgou quando o criou o simples ignorante, para que ele pudesse evoluir no tempo que lhe seja necessário. A divindade não tem pressa. Nós temos pressa. Mas a divindade não tem pressa. Ela sabe que cada um de nós recebe o necessário, mas muitas vezes não se sente apropriado das forças para seguir no tempo previsto da divindade. Então, essa divindade nos propicia esses momentos reflexionais, momentos de gratidão, momentos em que o mundo espiritual jorra abundantemente sobre nós energias salutares para que o nosso tempo seja vivenciado na integridade por todos nós. E ele faz um subtítulo, o nosso codificador, Sinais dos Tempos, falando na nova geração. E eu copiei ipsis literi. Os tempos assinalados por Deus são chegados. Pulei algumas coisas e copiei, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. E aí o codificador raciocina em cima do que ele escreveu. Existem dois tipos de pessoas que, na realidade, vão entender essas palavras proféticas. Os incrédulos, aqueles que não acreditam que o mundo vai evoluir, que são aqueles que têm como princípio a negação da providência, não acreditam na divindade. E o outro, maior número talvez, sejam dos crentes pessimistas, que acreditam que quando ele fala na regeneração da humanidade é de sofrimento, quando na realidade nenhum dos dois tipos de pessoas estão fielmente convictos, porque são falíveis as suas ideias. Então ele vem nos explicando que na realidade Deus nos oferta para a regeneração da humanidade o tempo vivencional, o tempo onde cada um de nós pode experienciar, através do conhecimento, a sabedoria que vai ser expressa quando nós a pudermos vivenciá-la no nosso cotidiano. Então, quando nós vimos os programas das casas espíritas, de grandes estudos, de grandes encontros, nós sempre nos entusiasmamos. Mas não adianta somente o estudo. Não adianta só usarmos a nossa cognição. O primeiro item é ter boa vontade.
ir ao estudo, estudar. Mas logo após esse item, nós temos de saber se aquele estudo está perfeitamente condizível com a harmonia que existe em nós. E a partir deste encontro, nós vamos experienciá-lo nas nossas relações, sejam elas do lar, do mundo ou na casa espírita. Então, às vezes, nós dizemos, eu sei, memorizado. Mas na hora do conflito, vem a sabedoria antiga, que faz parte de nós de milênios, e nós nos damos conta que não gostaríamos de ter feito daquela maneira. Então nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o poder do nosso pensamento. Cada um de nós é um fulcro energético que emana de si as suas energias e contagia o outro. E somos contagiados por milhões, não vou dizer que cerca de 8 bilhões de pessoas que são os encarnados praticamente do planeta. Mas alguns milhares de pessoas nós somos entusiasmaticamente envolvidos e ressonamos com eles e somos ressonantes com eles. Então a pergunta que eu fiz foi assim: existem doenças do corpo e da alma? Ou só existem doenças do corpo? Ou só existem doenças da alma? Então, a partir disso, eu fiz uma exposição classificando as doenças de um modo geral no sentido da nossa palestra. Que seria um surto na relação da doença? Acontece esse surto quando há um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Uma cidade, por exemplo. Então, um surto de gripe, um surto de sarampo, de coqueluche, ou uma endemia. Nós estamos crescendo no poder daquela doença. Qualquer doença localizada em um espaço limitado, mas já mais amplo, que nós chamamos de faixa endêmica. No Brasil existe muito, porque é um país continental. Nós temos gripes, nós temos surtos de catapora. Aqui tem catapora? E a epidemia, né? Que se espalha por outras localidades mais ou menos próximas. Até aí, nós entendemos. No passado, nós achávamos que parávamos em endemia, porque não existia esse ir e vir das pessoas. A locomoção era mais precária. Mas hoje, com todas as oportunidades de transporte, se vai rapidamente de um lugar para outro. Então, nós temos a pandemia. Em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários, porque acontece quando a epidemia, que já é grande, se espalha por diversas regiões do continente. Nós fomos consultar a OMS, a Organização Mundial da Saúde. De acordo com ela, a pandemia pode se iniciar com o aparecimento de uma nova doença à população, quando o agente infecta os humanos, como, por exemplo, a AIDS, a tuberculose, a peste bubônica, a gripe asiática, a gripe, o H1N1, que agora já está no H5N1, a febre espanhola, o tifo, etc. Entretanto, hoje existe um órgão catalisador que trabalha para a OMS, para a ONU, que se chama a Fundação Global Challenger. Então, Global Challenger Foundation, que ela está localizada na Suécia, em Estocolmo. Para eles, que trabalham para o planeta Terra, existe uma classificação de 7 principais possíveis catástrofes globais que ameaçam a humanidade. E eu coloquei visíveis. Para eles só existem essas. Então, de um ponto de vista
prático, material. Eles acreditam que as mudanças climáticas podem até levar, talvez a 10% em 50 anos, da morte da população da Terra. Que a guerra nuclear, que já foi forte no século passado, em 62, depois em 86, entre as duas grandes potências, já à época, União Soviética e Estados Unidos, já teve prestes a acontecer, mas hoje elas não são mais potências bélicas como eram no passado. Então, dificilmente poderá acontecer agora. Talvez aconteça, segundo eles, dentro de 100 anos. É uma prospecção. A pandemia natural, ou seja, as gripes, eu vou tirar isso como exemplo, né? Como eu falei, o H5N1, eu infelizmente não tive tempo de tomar vacina. Estou sem vacina. Hoje, Tossi já disse, meu Deus, cadê a vacina? Espero que todos se vacinem, não é? Porque isso pode acontecer, pode não ser fatal, do jeito que eles propiciam, mas na realidade vai deixar algumas pessoas em casa, febris, não é? Porque o contágio é muito grande, né? Então, usem o álcool, né? Lavem as mãos, não deem muitos beijinhos, só alguns. E os supervulcões, que eles ainda acreditam que mesmo aquele vulcão de milhares de anos que aconteceu no México, que ainda podem acontecer. É improvável que seja dentro de 10 ou 20 anos, mas eles não podem trabalhar a natureza como eles gostariam. E o quinto item é muito interessante, porque eles falam dos asteroides e cometas, dizendo que aquele grande asteroide que há 70 mil anos disseminou os nossos grandes animais, tem uma certa dificuldade de acontecer hoje, como aconteceu no México naquela época. Porque os Estados Unidos, através da NASA, tem um programa muito grande de quando algum asteroide se aproximar da Terra com mais de 1 quilômetro de extensão, eles já estão prevendo alguma coisa para desativar o asteroide. Então, é uma suposição que talvez não aconteça. E os vírus de laboratório, que talvez muitas pessoas não saibam, que na Austrália, os grandes pesquisadores queriam fazer uma vacina para que os ratos pudessem se proliferar em menor quantidade. Não foram muito felizes e eles fizeram um vírus que, em vez de evitar o ganho de crianças, de filhinhos, né, de crianças não, desculpe, de ratinhos, eles fizeram um vírus muito potente. Isso fez com que hoje mais de 40 pesquisadores do mundo inteiro que estão fazendo estudos de vírus nos laboratórios tenham, com relação a essa associação, de ser cuidados, porque existe um perigo, de alguma maneira, de algum vírus desse, como a gente vê nos grandes filmes, de poder escapar do laboratório. Então, isso é um processo real que pode acontecer, mas está numa escala que as pessoas acreditam que tem que ter cuidado, né? Cuidado ético, para que não haja uma guerra nuclear de vírus, né? Que seja infectante. E, finalmente, a inteligência artificial, que eles acreditam que dentro de 50 anos, talvez de 50 a 100 anos, os homens sejam substituídos nas suas atividades domésticas e algumas nas grandes relações. Então, vai diminuir a capacidade do ser humano. Não que ele vai ser morto, mas ele vai ser alijado das suas funções. E aí eu trouxe o nosso tema, que é a obsessão pandemia contemporânea. Pandemia, do grego pan, demos, povo, é uma epidemia de doença infecciosa, que não foi em hora nenhuma
citada por órgão nenhum. Eles estão no materialismo das grandes potências. A designação que hoje se dá às perturbações mentais mais comuns, tanto no Brasil como em Portugal, porque eu fiz questão de trazer os relatos também portugueses, né, refere-se a 2 tipos de categorias principais de diagnóstico: perturbações depressivas e perturbações de ansiedade. Mas aqui eu estou vendo que não tem ninguém ansioso. Todo mundo calmo. Ninguém depressivo. Todo mundo abraçando, beijando, todo mundo feliz. Então, a nível global, estima-se que mais de 300 milhões, equivalente a cerca de 1% da população mundial, o dado de 2015, passa por esses 2 problemas. Muitas vezes calados, não é? Nós colocamos aquilo para dentro e aí temos outros tipos de doença. E aí eu coloquei ao meu modo. E as epidemias invisíveis? Né? Então, suicídios, que é uma epidemia hoje, tanto em Portugal como no Brasil. Ataques terroristas às nações, escolas e prédios, mesquitas e igrejas. Os infanticídios e as pedofilias. Os feminicídios. E os transtornos mentais, obsessões. Esses itens, o mundo dos homens, das grandes ciências da matéria, não os focam. Então, isso talvez fique restrito à área da saúde mental, à área da saúde espiritual. E claro que aí eu quis trazer um mapinha do meu Brasil, né, e um mapinha do nosso Portugal. Por quê? Porque tanto um como o outro são países que no Brasil a porcentagem é maior, mas sofrem com o suicídio. E tem um relato, em vários artigos científicos, vários relatos, que diz que em Portugal nunca se vendeu tanto antidepressivo. Porque a depressão aumentou muito em Portugal. Mas nem por isso foi suficiente para diminuir o número de suicídios. Então existe, na área da ciência médica, um questionamento. Por que tem tanto suicídio se uma parte deles começou com a depressão e se usa tanto antidepressivo? Eles não sabem por que mesmo usando o antidepressivo existe um número tão grande de suicídios. Tanto de jovens, entre 16 e 25, 26 anos, como agora na terceira idade. Tanto no Brasil quanto em Portugal. Os idosos se sentem excluídos da família. Os idosos se sentem muito solitários. Em especial aqueles que estão em clínicas. Clínicas de idosos. Eles tomam uma quantidade dos seus próprios remédios muito grande, tentando suicídio. Isso é uma fatalidade. Então, devido, no caso do suicídio, ao estigma generalizado de doença mental, muitas vezes é difícil que as pessoas admitirem que querem ajuda. Então, mesmo a pessoa que tem um surto e que imagine que a vida dela possa acabar pelo suicídio, muitas vezes ela se cala. Ela não pede ajuda, ela não confidencia a um amigo e muito menos aos pais, né? Muito menos às pessoas talvez mais chegadas da família. São as últimas a perceberem aqueles indícios
que levam a pessoa ao suicídio. E ao invés de hoje nós encorajarmos o silêncio, nós deveríamos encorajar que as pessoas pudessem procurar as outras pessoas para falar. Né? Falar que estão precisando de ajuda. Pedirem ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem. Pedir ajuda é um ato de misericórdia com o outro. Porque se você estivesse no lugar do outro, como é que você se sentiria quando alguém chega para você e pede ajuda? Essa foi a fala que o Lutênio começou aqui, quando agradeceu a essas 3 pessoas dignas que vieram do Porto. Eu não consegui memorizar o nome de vocês, desculpa, porque eu estava tão emocionada que eu não consegui memorizar. Então ele pediu ajuda. E a ajuda veio. Não se milindrem em pedir. Não tenham vergonha de pedir. Pedir é corajoso, é meritório. Jesus nos orientou: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Nós não precisamos só pedir a Jesus. Nós podemos pedir aos nossos amigos, aos nossos colegas, aos nossos familiares. Até um desconhecido, porque na hora da sua aflição, o próximo é que vai tirá-lo, vai abraçá-lo naquele momento de sofrimento. Se outro não puder fazê-lo, busque outro. Mas sempre busquem, porque a busca é sinal de progresso, é sinal de sabedoria. Assim, obsessões, definição médica, definição da área da ciência dos homens, de Mamon. Obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes, experimentados como intrusivos e indesejáveis que invadem a consciência contra a vontade da pessoa. É uma coisa que você fica pensando e fica na sua cabeça, vai e volta, vai e volta. Isso se chama pensamento persistente, indesejável. Causam acentuada ansiedade, medo ou desconforto, interferem nas atividades diárias, nas relações interpessoais ou ocupam boa parte do tempo do indivíduo. E completando, eles dizem, as obsessões também podem ser cenas, palavras, frases, números, músicas que o indivíduo não consegue afastar ou suprimir. Talvez cada um de nós aqui presente encarnado possa ter passado por isto, ou possa ainda estar passando por isto. São pensamentos recorrentes, coisas que nós não sabemos nem explicar. Não queríamos pensar, não queríamos trazer outra vez aquela cena que está fazendo parte da nossa vida, mas ela vem. Nós vamos dar talvez as explicações do Consolador que Jesus prometeu e chegou para nós. Vamos usar o nosso querido codificador Allan Kardec, porque o Livro dos Espíritos, que é o manancial primeiro que chegou para nós, completa 162 anos. É recente. É 1,5 século. É muito pouco tempo para que cada um de nós, que passou pelas inúmeras religiões do passado, saiamos dela e busquemos na integralidade o Espiritismo. Não conseguimos. Mas às vezes não conseguimos porque nas outras religiões que passamos, não fomos tão religiosos assim. Eu fiz essa pergunta semana passada, na casa espírita que eu trabalho. No curso que nós colaboramos das obras de André Luiz, um jovem que tinha recém-chegado ao curso encetou uma conversa e depois ele questionou:
eu não consigo ser um bom espírita. Aí eu perguntei a ele, e qual religião você tinha? Católica. Digo, você era bom católico? Era. Aí eu perguntei, você ia à missa? E o que mais você fazia? Não, eu ia à missa. Só? Então não é católico. Você foi um falso católico. Porque o católico, como espírita, ele colabora dentro da igreja. Ele estuda dentro da igreja. Ele troca com os seus outros amigos católicos sobre o conhecimento adquirido. O conhecimento adquirido não é uma palestra. O conhecimento adquirido não é uma missa que ele vai lá e lê, ou às vezes, como eu descobri com uma pessoinha muito agradável, amiga que eu tenho, desliga e depois volta. Então pode ser que metade da missa ele não tenha ouvido nada. Quer dizer, não é católico. Aí tinha uma outra pessoa que dizia, eu fui protestante. Eu disse, ok, você foi protestante como? Não, eu ia ao culto. E fazia o quê? Não, de vez em quando eu ia lá na frente e dava a minha atenção. E dizia que eu conseguia, não conseguia. E fazia o quê? Nada. Então vejam. Eu estou falando dos brasileiros. Pode ser que aqui seja tudo diferente. Vamos fazer que nem a fundação, vamos fazer a prospecção. Se foi um bom católico, e a missa, passou por vários níveis do catolicismo, ajudava na igreja, limpava, vai ser um bom espírita. Saulo, o de Tarso, era maravilhosamente evoluído na Torá. Mudou de foco, se transformou em Paulo e trouxe para nós o lado do conhecimento do Cristo para o nosso Ocidente. Então, por que não conseguimos ter tanto ímpeto na doutrina espírita? Não, hoje está frio. É o último capítulo, novela. É o jogo Porto e Grêmio. É Grêmio, né? Diz que eu sou Grêmio, eu não sou Grêmio. Só porque eu estou de vermelho, eu não sou Grêmio. Eu não vou. Mas é naquele dia que você não foi, que o mundo espiritual superior convidou aqueles amigos que no passado você magoou, vilipendiou, para mostrar que você está mudado, para te darem uma trégua. Aí eles vinham à casa espírita, cadê a Carmen? Não veio. Está doente? Não, estava vendo a novela da Globo. Aí eles vão dizer para o benfeitor que me ama, mas não pode fazer nada por mim, continua a mesma. Então, nós precisamos saber disso. Nós precisamos ser honestos conosco. Como é que eu fui, como é que eu sou e como é que eu serei. O tempo vai me dizer, mas eu tenho que trabalhar no tempo. Ele não caminha sozinho, eu caminho com ele. O Livro dos Espíritos, nós temos, eu peguei isso na internet, queria dizer obrigada, Kardec, no dia de hoje. Porque se não fosse Allan Kardec, nós não estaríamos aqui, certo? Se nós não estudássemos o Livro dos Espíritos, nós não estaríamos falando disto que nós estamos falando. Nós nem saberíamos fazer uma prece. Nós estaríamos no tempo atrás. Nós estaríamos na nossa religião, na nossa religiosidade antiga. Nós vamos trazer agora a parte mais difícil, mas é a parte mais bonita. Porque o difícil é quando você isola aquilo com medo. Mas o difícil fica bonito quando você destrincha o difícil. Porque só existe dificuldade quando você não tem sabedoria. O conhecimento
nos permite fazer quase tudo. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, diz: a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Na nossa casa espírita, em todas as casas espíritas, a gente não gosta de falar que o espírito é mau. A gente diz assim, o espírito é ignorante. Mas com medo do espírito de atacar a gente. Mas o Kardec, ele usa, eu estou copiando o termo, o espírito mau. Por que ele é mau? Porque ele ignora o bem. O mal é a falta do bem, não aprendemos isso? Então o espírito mau é que ele não tem o bem dentro dele. Mas ele pode ser um espírito que esteja andando na rua, que não vai encontrar nenhuma sintonia igual a dele. Ele vai ficar triste. Porque o espírito mau fica triste. Fica triste quando não encontra ninguém para fazer par que tenha sincronicidade mental. E aí ele fica, cadê os meus amigos? Não tem amigos. Todos já somos evoluídos. Então, quando nós formos evoluídos, os encarnados, não haverá obsessão. Eles não terão em quem atuar. Eles ficarão sozinhos. E a solidão os fará repensar nos seus atos. E pouco a pouco, eles vão se elevando no mundo espiritual. A questão muito conhecida de nós, 459 do Livro dos Espíritos, o codificador sabiamente, pedagogo por excelência, influem os espíritos em nossas vidas e a resposta é tão boa quanto a pergunta. Muito mais do que imaginais. Eu trouxe o texto em português do Brasil, porque eu sei que faz algumas diferenças, mas eu não tive tempo de traduzir. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ele não estava falando só dos espíritos superiores. Allan Kardec, falava de todos os espíritos. Então, se nós temos pensamentos durante o dia diferentes da lei divina, por ciúme, por complexo de culpa, por reclamações do tempo. Eu não reclamei do tempo, reclamei, Gracinha. Eu só disse, estou com frio, mas eu me disse que frio horrível. Porque aquele espíritozinho do lado de fora da casa deles, mesmo que a casa deles seja protegida, porque estudam muito, existe amor, compreensão, carinho, vão fazer o plug mental comigo. Mas eu já sei que está todo mundo aqui olhando assim, com carinho para mim, dizendo, Carmen, eu também não reclamei do tempo hoje. Não é? Porque uma reclamação é suficiente para ativar a quilômetros de distância o espírito, que é reclamão muito mais ou igual a mim. Vai conectar-se imediatamente. E claro que aí, aquela reclamação que era uma coisa simples, vai ficar uma coisa muito complexa. Quais seriam as dificuldades para, na realidade, nós termos essa compulsão obsessiva? O meio social que nós vivemos, o meio espiritual, e aqui eu trouxe uma fala que eu acho da maior importância, a bagagem reencarnatória. E vou usar as palavras de André Luiz Espírito, o nosso querido amigo. A maioria de nós reencarna por amor de Deus. A reencarnação é uma libertação do mundo espiritual que você está vivendo. Você reencarna para poder evoluir, mas a reencarnação é algo muito complexo, porque milhares de espíritos trabalham para uma família
num determinado tempo, terem vários espíritos reencarnando. Muitas vezes, não estávamos querendo reencarnar, mas fomos conquistados pelo mundo espiritual superior, nos dando oportunidades reencarnatórias, mostrando, olha, Águeda é uma beleza, Aveiro, Porto, Coimbra. Deixei de falar muita cidade. Está todo mundo esperando aquelas outras cidades. Mas é muito bom estarmos reencarnados. Se eu perguntar aqui, porque quando a gente pergunta num salão igual a esse, que as pessoas respondem, o mundo espiritual aceita e vai fazer o que a gente pediu. Então eu vou perguntar. Quem aqui gostaria de ir para o mundo espiritual de vez? Se quiserem, eles... Ninguém quer. Ninguém quer. Tem gente que até se encolheu um pouco na cadeira. Por quê? Na realidade, é algo que nós nem queremos pensar. A vida é difícil. Reclamamos, mas queremos vivê-la. Porque sempre achamos que ela pode ser melhor. Sempre achamos que em algum momento aquilo vai passar, porque tudo passa. Pode não passar do jeito, da maneira como eu gostaria, mas se eu tiver paciência, vai acontecer. Por que não percebemos que existe o processo obsessivo? Porque muitas vezes a nossa mente é muito próxima daquele espírito. Então não sabemos se é nossa mente ou a deles. Achamos, não, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim. Então algumas pessoas dizem assim, a minha família toda é assim, geniosa. Isso é uma fala portuguesa. Não é, minha amiga? O português diz, nós somos assim mesmo, tinhosos. Eu ouvi hoje várias vezes. Não é? Então vejam. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Pode ser melhor. A obsessão é um domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Por que não todo mundo? Todo mundo pode ser obsidiado, mas nem todo mundo é. Porque tem alguns de nós que pensa melhor, que quando está pensando ruim, diz, eita, isso não me pertence, eu tenho que mudar o meu pensamento. Nunca é praticado senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. O Kardec está falando também dos encarnados. Então, os encarnados, quando querem dominar, eles estão usando o seu poder de persuasão, obsessivamente. E às vezes nós fazemos isso sem percebermos. No Brasil, a gente tem a mania de dizer que dá o jeitinho brasileiro, que eu odeio isto. Né? Porque o jeitinho brasileiro foi criado no futebol, né? E depois passou para todo mundo dizer, esse é o jeitinho brasileiro. Quer dizer, o jeitinho brasileiro significa que a coisa está certa, mas você não quer que aquilo aconteça. Então você vai dar um jeitinho para você ultrapassar aquilo e diz que é brasileiro. Isso é de obsessor. Não precisa ser de brasileiro. Né? O espírito ignorante, ele vai querer burlar a lei. Eu tenho um amigo, vou falar mal do Brasil outra vez, que advogado, ele diz, Carmen, as leis são feitas para ser transpostas. Eu digo, então você vai ser advogado de cadeia. Você não pode ser advogado do bem. Não, mas o juiz... Tem algum juiz aqui? Já vou me esconder aqui. Tem advogado? Levantem a mão. Uma. Ah, então posso falar? Advogada brasileira posso falar. Advogada brasileira posso falar.
Então, o juiz, ele interpreta a lei como ele quer. Isso é tão absurdo. Por isso que estamos no mundo de expiação e provas. Porque como que a lei você vai usá-la a seu favor? A lei é feita para os outros. Não é para você que a comanda, que a ajuiza e vai puxar, como diz, eu acho que esse é de Portugal, a brasa para sua sardinha, não é assim? É. Como é que pode? Mas é assim que acontece, não é assim? Não sou advogada, vocês já viram, né? Então... Por isso que eu vim embora. E você em Portugal vai ser diferente? Não, sou mais advogada. Viu? Eu já questionei. Você agora faz o quê? Sou consultora imobiliária. Mas ela vai usar todo o conhecimento que ela teve para persuadir. Compre! Isso é bom! Vai trazer lucro! Vai ser... Olha, cuidado com ela. Mas ela vai mostrar e vai conseguir para todos o melhor investimento imobiliário, né? Porque ela... viu? Ela vai dar cartões na saída. Eu quero alugar uma casinha em Aveiro, tá? Não é, Gracinha? Ano que vem. Não é em Águeda, é em Aveiro. O problema da obsessão sobre qualquer aspecto considerado é também o problema do próprio obsidiado. Quais são as razões de serem do próprio obsidiado? Vícios cristalizados, que nem sabemos que os temos, hábitos mentais negativos, reajuste perante a lei de ação-reação. O que quer dizer isso? Eu maltratei no mundo espiritual, ou na outra encarnação passada, eu renasci. E o espírito não. E o espírito me encontra renascida. E quer se valer da lei de Deus e quer me maltratar. Então, a lei de causa e de efeito. Qual é o efeito? Da causa da outra reencarnação passada. O momento causal foi meu e agora eu estou recebendo a ação que eu própria fiz. Então, às vezes, muito frequentemente no Brasil, as pessoas dizem assim: coitada desta pessoa, está sofrendo uma obsessão. André Luiz, espírito. Manuel Filomeno de Miranda, espírito. Ivone do Amaral Pereira, espírito. Dizem que não é assim que nós deveríamos pensar. Deveríamos pensar assim: coitado do obsessor! Esse espírito mau ficou mal porque fizeram mal a ele. Quantos olhares? Quantos olhares? Então, aquele que está sofrendo alguma impressão de um espírito que não seja bom, deve olhar para si mesmo e dizer: eu não fiz boa coisa. Porque se eu tenho pensamento positivo, se eu sou uma pessoa do bem, como é que ele me encontrou? Por que ele me encontrou? Por que ela me encontrou? Por que tantos me encontraram? Causa e efeito. Como nós vamos parar com isto? Reforma íntima. Aí vem um estudo na casa espírita. Aí vem um filme Nosso Lar. De todos os filmes espíritas que eu já vi na minha vida, e são muitos, é o melhor. Mostra o mundo espiritual, mesmo que seja da 8ª maravilha do mundo, mesmo que seja do cinema. 70% do filme é perfeitamente espírita. Os 30% é aqueles adereços, aquelas coisinhas, para a gente também não sair correndo, para a gente gostar e sentir a vontade. Não deixem de ver em conjunto. Existe uma diferença quando eu vejo o filme sozinho, com 10 pessoas ou com 500 pessoas. Quantos lugares tem? Quase 700. Imaginem 700 mentes.
Vocês imaginem 10 vezes 700 mentes espirituais superiores ativando cada um de vocês para que aquele filme penetre no campo mental e vocês possam entender, aprender a estudar André Luiz, saber das consequências dos atos. Aproveitem. O momento é esse. O tempo é chegado. Já vi uma vez, mas todas as vezes que nós vimos alguma coisa que gostamos, o nosso sistema límbico cresce. O nosso sistema imunológico fica maravilhosamente bom. Porque nós ressonamos na alma coisas boas, como as crianças fazem. Vamos olhar as crianças. As crianças pequenas, elas querem repetir aquele vídeo 10 vezes. Outra vez, a mãe troca e a criancinha quer aquele vídeo. Por que ela quer aquele vídeo? Porque lhe faz bem. Ela não sabe explicar. Ela fica feliz. Ela quer repetir aquele videozinho. Não é verdade? Nós somos crianças, nós temos a nossa criança interna, nos diz a psicologia transpessoal da Joana de Ângeles. Se a criança está feliz, não é para sair dando cabalhota, mas é para ver o filme outra vez. Merchandising. Então, sempre que você experimente um estado de espírito tendencioso ou tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Eu aprendi a fazer isso. Isso me tira dessa confluência da maioria dos espíritos. Eu digo, que isso? Eu estava tão bem, de repente, às vezes o espírito gostou de mim. Hoje, quando eu vim com essa roupa vermelha, o Lutênio diz, Carmen, não tem um obsessor que fique perto de você. Não todos correr de você. Ou vão ficar perto para aprender um pouco. Né? Também eu posso pensar assim, eu sou altamente otimista. Eu vou achar que eles não vão correr de mim, eles vão ficar comigo para aprender, Allan Kardec. Essa é uma suposição que devemos fazer. Que os espíritos sofredores fiquem perto de nós para serem aliviados pelo nosso comportamento, pelo nosso poder mental, pela nossa afabilidade, doçura. Eu cheguei aqui e recebi vários beijinhos e abracinhos. Qual obsessor que é isso? O obsessor quer tranco. O obsessor não quer carícia. O obsessor não quer afago. O obsessor é grosseiro. Quando nós formos muito grosseiros, vamos parar e dizer assim, por que eu estou sendo tão grosseira no falar? Por que eu estou sendo tão impetuosa no fazer? Tem alguma coisa estranha. Recomendações de André Luiz, uma só. Estude e ajude a si mesmo. Acabou. Estude. Só o estudo experienciado depois vai ajudar. Aí, eu trouxe uma fala de Francisco Cândido Xavier. Todo mundo já ouviu falar de Francisco Cândido Xavier. Essa fala é maravilhosa para nós que todos somos médiuns. Então eu gostaria que vocês me perdoassem, mas eu quis trazê-la, porque eu estou com a minha família espiritual portuguesa. E alguns brasileiros. Esta história de que médium já nasce pronto não é verdade. Todo dia Emmanuel e me põe a estudar. Chico Xavier. O que significa isto? Se eu não estudo, eu vou continuar a mesma médium da outra encarnação, fazendo bobagens. Ou do início desta encarnação. Então a mediunidade, esse sexto sentido, não me confere bondade. O que me confere bondade é o estudo que vai me transformar numa pessoa melhor. E aí a bondade vai aparecer. Por que ela vai aparecer? Porque todos nós somos luzes. Espírito luz. Porque fomos criados à semelhança de Deus, luz, energia. Então existe uma energia de bondade dentro de mim. Existe uma energia de carinho dentro de mim. Eu preciso tirá-la. Ela não está fora, ela está dentro. Porque nós somos deuses com D pequeno.
Agora eu tenho que movimentar o que existe dentro de mim. Senão vai ficar acrisolado, pequenininho. Dessa maneira. Essa foto é da internet, é difícil, mas existem pessoas assim. Mas nós vamos trazer Jesus. Jesus de Nazaré, nosso guia, nosso modelo. E vamos dizer assim, eu fiz 5 slides sobre a passagem de Jesus, 3 anos que nós sabemos, só 3 anos. Por que ele veio à Terra? Se ele já era o governador. Por que ele veio à Terra? Se há 5 milhões de anos, quando a Terra foi criada, pela estimativa do homem, ele já era puro. Por isso que a divindade, segundo Emmanuel, no livro Caminho da Luz, lhe deu a possibilidade de trabalhar no planeta Terra. Então, naquela época, ele já era um espírito puro. Veio à Terra para quê? Por quê? A fim de quê? Deixar o exemplo. Mostrar que ele podia fazer isto. O reino dele não era da terra ainda, mundo de provas e expiações. Mas cada um de nós poderia fazer tanto quanto ele, se quisesse. Então ele veio nos deixar esse paradigma. Kardec diz, Jesus é guia e modelo. Nós precisamos traduzir o que ele quis dizer. O que é guia? Né? A gente está numa cidade, vai ali naqueles caninhos da prefeitura e diz, eu queria um guia da cidade, não é? O que é um guia? É um papel ou alguém que vai nos mostrar como nós vamos chegar ao local que gostaríamos. Então ele é guia, porque ele guia a cada um de nós. E ele é modelo. Por que ele é modelo? Né? A maioria de nós tem um cabelinho assim, tem uns óculos assim, a roupinha assim, porque alguém usou e a gente quer copiar aquele modelito. Não é verdade? A gente quer copiar porque gostou. Então, ele é o modelo porque ele deixou o seu exemplo. Mas às vezes o exemplo é tão diferente de nós que aí nós dizemos assim, mas é Jesus. Jesus pensava assim, eu não consigo pensar dessa maneira. Não é assim que a gente fala? Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa como é difícil ser Jesus. Ele não quer que nós sejamos ele, porque não podemos. Ele quer, ele pede, quando nos ofereceu a reencarnação no planeta que ele governa, a oportunidade de podermos pensar como ele pensou próximo. E não sermos tão violentos igual a Moisés. Então, Lucas capítulo 4, versículo 33 a 5, possesso no templo. Então Jesus chegou para ele e lhe perguntou, que queres? Jesus o curou. Então, essa é uma obsessão direta. Ele tinha um obsessor e Jesus tirou dele. Simples. Como nós fazemos até no passe dentro da casa espírita. Vai ter passe hoje? Não. Hoje é passe coletivo. O que quer dizer isso? Já estão levando passe. Quem entrou aqui com a companhia espiritual, aquela bem forte, já foi tirada ou ficou lá fora. Ninguém achou graça. É verdade. É verdade. Alguns entram conosco para poderem ser aliviados dentro da casa espírita. Porque não são aqueles baderneiros. São aqueles que precisam ouvir a preleção evangélica cristã. Um segundo exemplo é quando o homem mudo foi controlado por Jesus. Está em Mateus também. Era um homem que, na realidade, já era um homem possesso. Já tinha passado para o corpo físico. Ele era mudo pela obsessão. Ele ficou mudo, porque o obsessor, segundo os estudiosos, estava mantendo a mão na sua garganta. Quantas pessoas têm problemas físicos ligados à obsessão? E claro que o meu amigo
Paulo de Tarso, não podia deixar de trazê-lo, em Paulo e Estevão, que está em Atos dos Apóstolos, também capítulo 16, 16, 18, tem a Pitonisa, que vai elogiar Paulo, dizendo, olha, você tem todas as belezas, você tem todas as palavras do mundo. Paulo ouve aquilo, ela continua. O que é uma pitonisa? Era uma médium que no templo dava as mensagens. Então chegou uma hora que ele disse, espírito imundo, saia dela. Ele não aguentou tantos elogios, porque viu como a figura mostra aqui, ó, um obsessor com a pitonisa. Então isso era uma obsessão indireta, e indiretamente ela estava querendo fazer com que o Paulo ficasse obsidiado, ganhando tantos elogios, que ele pudesse crescer na sua intimidade e achar que ele era a cereja do bolo. Mas ele, que já era um cristão, sabia como distinguir um elogio honesto de um elogio obsessivo. Mas se quiserem depois me elogiar, podem. Brincadeirinha. Não, porque a gente tem a mania de dizer assim, não elogie, porque a pessoa vai ficar... Como é que diz aqui? Vaidosa. Com vaidade. Vaidosa. Mas, gente, qual elogio que vai botar você vaidosa? Não existe isso. Agora, aquele elogio que fica... Existe aquilo aqui? Não quero. Então, a cura dos paralíticos, também tem a dos apóstolos. Filipe fez uma desobsessão coletiva. Na casa espírita, a gente costuma usar a reunião mediúnica para ajudar no tratamento das obsessões, né? Então, no caso aqui em questão, eram moléstias fantasmas. Desculpe. Então, eu trouxe aqui os níveis de obsessão que estão influenciando nessa pandemia. A sintonia, a hipnose em graus diferentes, a fascinação, a obsessão oculta e a obsessão durante o sono. Nós vamos... Estou em cima da hora, não estou? Tá. Então, a obsessão durante o sono, dizem os espíritos, que é a menos conhecida, a menos estudada, mas é a que mais acontece. Porque não nos preparamos para dormir, vamos dormir cansados do trabalho e nem oramos. Ou vamos dormir depois de ver filmes de baixo teor evangélico, para eu ser bem educada. Ou vamos dormir depois de brigarmos, de discutirmos na rua, na casa, com pessoas, com amigos, e agora passando mensagens no Facebook e no WhatsApp. Mensagens de baixo calão. Quando a gente pega o telemóvel, olha, meu vocabulário está crescendo. Quando eu pego o telemóvel, que eu leio a mensagem, aquela mensagem energética, porque a pessoa deixou a sua energia ali, ressona em mim. Se aquela mensagem for não tão boa e eu repassar, é uma multiplicação energética que tinha a da primeira pessoa que passou, das outras que colaboraram e depois a minha. E aí vai formar em uma rede, a rede do mal, não a rede do bem. Cuidado, amigos queridos. As mensagens boas devem e merecem ser repassadas. Aquelas que não são boas
merecem ser deletadas. Porque pelo menos para você, para os seus amigos midiáticos, ela se encerra ali. Não é você um propagador do mal, porque você tem responsabilidade. Eu queria deixar esse cuidado, porque eu aprendi isso. Hoje existe uma pandemia grande pela mídia. Pandemia de raiva, de desamor, às vezes até de ódio. Né? Então, obsessão durante o sono. E eu trouxe aqui muitas imagens, várias, mostrando que os jornais, aqui em Portugal menos, eu quero parabenizar este país, que esses 5 dias que eu estou aqui, eu não vi coisas terríveis na televisão. Eu até tentei, eu estava em Lisboa, tentei ver algumas coisas para poder até falar isso. Pouca coisa. Mas no Brasil, infelizmente, a mídia explora o terror, a catástrofe. E os brasileiros ressonam nisso. Mas nós espíritas, brasileiros ou portugueses, ou de qualquer nacionalidade, não podemos fazê-lo. Porque nós temos um compromisso reencarnatório. Nós precisamos sair da reencarnação com ganhos, com flores. Mesmo que essa flor seja deliciosa, bonita, ela vai perecer. Mas eu tenho que ter flores espirituais eternas, que eu possa distribuir, eu possa deixar pelos caminhos por onde eu passei, para que aquelas pessoas que venham atrás de mim saboreiem do seu perfume, da sua beleza. Eu não posso, eu não devo, e eu não quero deixar choro e ranger de dentes. Eu quero deixar luzes. Às vezes a gente não consegue, que nem Paulo falava. Quando eu quero acertar, eu erro. Porque você ressona dentro de você no seu passado. Você quer acertar, você erra. Mas você erra e para e diz, não posso. Volta para trás e recomeça direito. Encerrando, eu queria trazer esse espírito, não sei se muitos de vocês conhecem, é uma médium brasileira, Dona Ivone. Ela é tão boa, é tão portentosa que nós não chamamos de Ivone, nós chamamos de Dona Ivone do Amaral Pereira, em deferência a ela. Nasceu em 1900 e morreu em 1984. Carioca, do Rio de Janeiro, e ela vai passar até aqui, né? A Colônia Maria de Nazaré, não é? Ela tem obras brilhantes. Ela veio com a designação de escrever Memórias de um Suicida, só. Que ela escreveu na década de 20 do século passado. Não conseguiu publicar. Dr. Bezerra aconselhou que não. E a Federação Espírita Brasileira não aceitou o seu livro. Com muito rigor e certo, porque ainda não tinha saído do nosso lar, que só saiu em 1945. 44, 45. Então, fala ela de uma colônia dos suicidas. Fala ela do sofrimento dos suicidas. Então, Leon Denis, o espírito que, se necessário, poderia substituir na falta do nosso codificador Allan Kardec na França, é que foi o guia espiritual que pegou o livro junto com ela, deu contorno para que pudesse ser aceito muitos anos depois pela Federação Espírita Brasileira. É um livro difícil de ler, deve ser lido durante o dia para não ficar
e não levar ao sono físico as impressões do livro, é o aconselhamento dos benfeitores espirituais. Mas deve ser lido, deve ser estudado. Já fizeram o seminário aqui do livro? Então, é muito delicioso, porque o suicida, até bem pouco tempo, em Portugal também, não tinha missa, não tinha enterro, certo? Ficava na rua. A família não sabia o que fazer. Hoje, felizmente, o Papa Francisco, um franciscano legítimo, melhorou isso. E na doutrina dos espíritos, é o ser que nós temos que ter mais piedade, em vez de ter mais raiva, mais rancor, porque o que precisa mais de nós. Então, a Dona Ivone, ela nessa obra, Devoção do Invisível, ela fala da obsessão no sono. Nos diz que em várias pesquisas que ela fez, ela desdobrava, e junto com o Dr. Bezerra de Menezes, ela ia nos submundos do planeta Terra, buscar os espíritos mais endividados. E quando ela chegava nessas pequenas congregações de espíritos, ela via como os espíritos moldavam o seu perispírito, como eles se vestiam. E ela nos diz, não vou detalhar, porque não compete, que todos tinham máscaras. Todos se vestiam como se fossem dominós do carnaval. Porque eles plasmavam o seu corpo perispiritual do jeito que eles se sentiam. Então, o que eu gostaria de trazer? Pesadelos recorrentes, sonhos que fogem da nossa realidade, devem ser estudados, devem ser trazidos para a casa espírita, porque todos nós podemos ser levados para esses lugares. Eu vou só fazer um comentário simples, espero que não seja ninguém daqui, né? Nós vemos camisetas com figuras do submundo, horríveis. Como é que as pessoas sabem pintar aquilo? No sono físico, no desdobramento do sono físico, vão no submundo, participam até das orgias e voltam. E esquecem, porque eles também ajudam a apagar a memória. E quando sentam para fazer uma camiseta de grife, moldam a sua memória, o que eles viram. Então, meus amigos, caveirinha jamais. Aquilo é um indício que você é espírito, você não é osso, você não tem perna assim, você não é jocoso, você é sério, mesmo que seja brincalhão. Então vamos ter cuidado. Encerrando a atuação dos espíritos nos fluidos espirituais, que eles podem comportar-se, né, e fazer o seu corpo físico, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então, se eu sou uma pessoa boa, eu tenho pensamentos bons, eu faço coisas boas. Se eu não tenho pensamentos bons, eu vou fazer coisas ruins, certo? Vós sois deuses, está lá em João, e aqui a Dona Ivone fala que nas regiões inferiores, e aí ela dá um título assim que eu achei interessante. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, né? Ou seja, no carnaval, e vocês estão vendo a pintura que eu peguei da internet, os espíritos. Vocês estão vendo os espíritos? Dá para ver? Diferenciar aqui, ó, os espíritos. Então aqui estão os encarnados,
mas os encarnados não veem o mundo espiritual. Eles estão tão na volúpia das drogas, da bebida, do sexo, que não se apercebem daquelas figuras dantescas. E claro, essa é uma cena do filme Nosso Lar, que eu nem sabia, botei ela a casa, né? Esta é Vida Além da Vida, né? Mostrando o umbral, os espíritos com muita dificuldade, e a Dona Ivone nos traz cidades infernais nas regiões abismais. E ela nos diz que existem os mistificadores obsessivos e a obsessão durante o sono. Roupagens espirituais disformes e dantescas durante o sono até o extremo da obsessão. Mas nós somos rio. Nós temos que mudar de margem. Nós temos que passar para outra margem, para a margem espiritual. Enquanto encarnados. Entretanto, nós somos ponte. E claro que eu trouxe Portugal, né? Uma das 6 pontes do Rio Douro. Então, nós somos ponte, né? Eu ia falar aqui de uma psicografia de um amigo nosso, que foi feita no dia 21/4, ele falando da obsessão à casa espírita. Eu vou ler só a última frase. A casa espírita, meus irmãos, diz o espírito Lauro Santiago, desencarnado em 2009, é também um grande hospital onde as doenças espirituais com danosas consequências comportamentais são tratadas com altos índices de êxito. Então, é na casa espírita que nós vamos tratar dessas querelas da nossa alma. Essa é uma casa espírita pintada, né? Em que alguns espíritos ficam do lado de fora e aqui as pessoas adentrando na casa espírita. Aqueles que não têm o zelo doutrinário, não têm o amor no seu coração, ficam do lado de fora. E a casa espírita é para acolher, consolar e esclarecer. Primeiro ela acolhe, recebe, depois consola e depois esclarece através do estudo. E claro que estudar Kardec é para compreender Jesus. Não é? Kardec é que vai nos levar a entender Jesus. E tem o atendimento espiritual no centro espírita. Eu vi o programa da casa, então se falou do médium, se falou do serviço de evangelização, se falou de várias atividades na casa espírita, mas a gente adentra na casa espírita pelo atendimento espiritual. E essa casa espírita, como muitas outras, se preparou para receber as pessoas. Então, se você, mesmo sendo trabalhador da casa, está com algum problema, está com alguma dificuldade, vá de encontro ao serviço que a casa tem. Não é? O atendimento espiritual no centro espírita. E Allan Kardec termina assim: o progresso da humanidade se efetua, pois em virtude de uma lei. No livro A Gênese. Os tempos são chegados, tempos novos. É o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Não podemos fazer nada. A vontade de Deus é imutável. Quando a humanidade está madura para liberar um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Educar para o futuro, mudança de paradigma. Jesus é modelo e guia. A evangelização para crianças e jovens tem que ser uma prioridade da casa espírita. A casa espírita bem constituída deve ter um atendimento, um estudo para crianças e jovens. Se não tem, deve se esforçar para tê-lo. A geração nova, concluindo, a geração que está chegando, né? As perspectivas futuras devem ser otimistas. Plasmemos um mundo sem preconceitos, sem separação de raças, de sexo. E eu queria, depois que falei tanto dos espíritos desencarnados, encarnados com dificuldades, eu queria parabenizar Portugal.
Porque, segundo a mídia, nos últimos 10 anos, Portugal teve um acréscimo no índice de escolaridade. É um dos grandes países da Europa. Melhorou muito o conteúdo educacional. Mesmo que ainda precise de muito. Mesmo que ainda precise de muito. Então, nós estamos de parabéns, mostrando aqui Portugal, agradecida pelo espaço, agradecida por compartilhar dessas vibrações dúlcidas do mundo espiritual, de poder comemorar. Eu soube, não sei se é verdade, mas acho que é, que foram 2 momentos da casa até 10 anos e de 10 a 20 anos. Não é verdade? Veja, meus amigos. São 20 anos de trabalho no mundo material. Quantos anos os espíritos do Senhor trabalharam nas esferas superiores da Terra, que envolve o planeta, para que hoje nós estivéssemos aqui. Esse que diz: os tempos são chegados. Existe uma prospecção de Jesus junto àqueles espíritos que trabalham para a evolução do planeta, para que o planeta seja regenerado. Um dos caminhos é o Espiritismo. Talvez o mais aprofundado, porque ele nos mostra que somos eternos. Ele nos mostra que nós temos a obrigação de sair da reencarnação melhorado. Mas mais que isso, que Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, precisa de nós. Se Jesus não precisasse, nós não estaríamos reencarnados. Vocês entendem isso? Aceitam isso? Porque as pessoas às vezes não aceitam. Eu tenho a certeza, como tenho a certeza que todos nós que aqui estamos, reencarnamos para trabalhar para Jesus. Para que juntos possamos fazer um mundo melhor. Juntos possamos usufruir, deixar os nossos netos, dos nossos filhos, adquirirem bênçãos de luz num planeta melhor regenerado. E aí, passando no mundo espiritual, nós vamos ajudar esses espíritos que estão em dificuldade. Então, eu queria agradecer ao meu amigo Lutênio, a Gracinha, os 2 queridinhos aqui, e a todos os amigos, que agora já tem muitos amigos aqui na casa. A oportunidade de estarmos aqui é uma honra. É uma honra estar aqui. É uma honra ouvir essa cotovia da Isabela. Luzes miríficas desceram sobre nós. Flores diamantinas nos envolveram. Houve um silêncio suave e belo. Os guias espirituais dessa casa se emocionaram. Eu me emocionei muito, porque é uma honra eu sair do meu Brasil e vir para a minha segunda pátria. Estar aqui neste momento de gratidão, em que vocês agradecem as bênçãos que muitas famílias receberam e receberão.
E eu pude e posso compartilhar dessas bênçãos. É algo indizível. É a gratidão eterna ao Lutênio e família, que me acolhem, me abraçam, me alimentam do corpo e da alma. Farei uma viagem comprida dessa vez em alguns países, mas vou sair daqui fortalecida para que meu trabalho para Jesus fique cada vez melhor. Muitíssimo obrigada e desculpem se eu falei alguma coisa que hoje melindrei, não foi minha intenção. Muito obrigada. Boa noite. Vou usar o computador? Não. Fica aqui um bocadinho. Eu vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda aqui do Sérgio, por favor. Já pode ligar. Carmen, fica aqui, por favor, ao meu lado. Tá bem? Eu ainda temos uma prenda para encerrarmos essa noite. Vocês já perceberam que a gente hoje está fazendo as atividades um pouquinho diferente do habitual, tá bem? E enquanto a gente organiza aqui, gostaria de levantar para vocês a possibilidade, se existe alguém do público que gostaria de fazer alguma pergunta objetiva, direta. Levante o braço, tá? Se não, então eu tenho. Se ninguém disse ainda, eu vou fazer uma pergunta. Sérgio, pode retirar aqui também, por favor. Não, pode deixar aí. Enquanto a doutora Inês se organiza aqui para poder, ela vai nos fazer uma execução musical, tá bem? Só um pouquinho. Enquanto ela organiza a parte da infraestrutura básica, tá bem? Eu vou fazer aqui alguma colocação. Você, na sua exposição, você falou... Sempre tem pergunta. Que é assim, às vezes as pessoas não fazem a pergunta direta, mas tem a questão a colocar. Há pessoas que argumentam, né, que nasceram numa família cujos pai, mãe, irmão, todo mundo depressivo. Numa família em que os avós, toda a família em que são pessoas muito pessimistas, muito negativas. A minha pergunta é, dá para mudar à luz do entendimento da doutrina espírita? Ou, se nascemos num meio assim, não há o que fazer? Vamos desencarnar assim. Dá para mudar? Reencarnamos para mudar. Às vezes é difícil, porque à luz do Espiritismo, muitas vezes, aquela família toda, na reencarnação passada, trilharam juntos o problema que agora os faz ter sentimento de culpa e, portanto, ficarem deprimidos. Eles são íntimos no erro, íntimos na falta. Por isso, renasceram juntos. Mas mais um motivo para que a intimidade familiar os possibilite a dar um salto quântico, sair daquele enredamento. A Dona Ivone conta casos de 400 séculos de obsessão. A família de 4 encarnações, até que depois de 400 anos da família ser deprimida e casos de suicídio, conseguiram, através do Dr. Bezerra de Menezes, o nosso médico dos pobres, sair daquele estado depressivo obsessivo. Tem jeito, mas tem que ter esforço. Carmen, você falou na sua exposição sobre bagagem espiritual. Quando se fala em bagagem, eu penso numa mala, né? Materialmente, eu penso numa mala. O que é bagagem reencarnatória? O que é isso? Quando nós vemos na mídia, né, casos graves de violência, nós ficamos pensando assim:
Será que essa pessoa não teve educação? Nós vemos os grandes políticos, né? Desde a época do Império. Estudo. Mas o estudo não foi suficiente para trilhar o caminho do bem. Às vezes, o estudo é dessa encarnação que está sendo vivenciada. Na reencarnação passada, foi um horror. No mundo espiritual, se prepararam, nos preparamos para reencarnar, mas trouxemos quase nada. Então, tudo para nós é difícil. E a cada tropeço, nós caímos e levantamos. Nós caímos e levantamos. Vamos dar o exemplo de Francisco Cândido Xavier, para eu explicar o que é a bagagem reencarnatória. Chico Xavier estudou até o 3º ano, que ele diz em português brasileiro, do ensino fundamental, aquela coisa simples. Era um douto. Português perfeito. Amigo dos pobres, dos oprimidos, um homem do bem, bagagem reencarnatória. Trouxe o conhecimento moral e o conhecimento material. Agora, alguns de nós fomos terríveis no passado, mas o nosso Deus, o nosso Pai, disse, olha, está tendo essa oportunidade para nascer naquela família. Aí você nasce na família e diz, eu queria a família dele. Não, tem pessoas que dizem assim, essa família não é minha. Tudo certo. Você está na família que você precisa. Ame a sua família. Ame. Os cabelos brancos, é bom porque aqui estão muitos, né? Os cabelos brancos, eles devem dizer alguma coisa. Se não, pinte-os. O que eles dizem? Que você chegou ou está chegando na madureza. E quando você chega na madureza, você olha para trás e você diz, que lar que eu tive, que pais maravilhosos. Porque se não fossem eles, eu hoje não seria essa pessoa promissora do bem. Porque quando nós temos esses jovens, esses adultos infelizes, praticando delinquências, eles não tiveram o amor que nós tivemos. Com certeza. Eles tiveram um lar absolutamente desestruturados. Nem estão aqui. Nem conseguem ter religião nenhuma. Porque a religião é muito importante, porque te liga à divindade que te criou. É importante os cabelinhos brancos. Os cabelinhos brancos falam das rugas, da pele flácida, mas dizem, caminhou. É meritório. Quem não quiser ter rugas, vai embora aos 20 anos. Vai com a pele linda, maravilhosa. Mas sabemos nós, de Chico Xavier, que o retrato de Maria, que todo mundo conhece, pintado, que ela está jovem. Morreu octogenária. Por que ela está jovem? Trabalha no bem. Trabalha no planeta Terra para o seu filho amado Jesus. Muito obrigado, Carmen. Não, eu vou... Você quer fazer alguma pergunta? Não, percebi. Então tá. Porque a gente precisa fazer uma gestão também do tempo. Pode sim. Você quer ficar ali para ouvi-la? Olha o fio. Isso. Pronto. Eu vou pedir agora a colaboração da doutora Inês Pereira. Eu convidei-a, tá bem? Para que ela pudesse encher os nossos corações, encher as nossas almas, tá bem? Com música. Ela teve uma habilidade de se deslocar de Coimbra
até Águeda. E eu vou pedir, primeiro, eu tenho que perguntar se está tudo ok. Está tudo ok? Tá? É? Tá bom. É? Pronto. Isso. Quando ela me der o aval, ok? Tá bom. Começamos com música. Música. Acerca do tempo. 20 anos fazendo amigos. 20 anos de alegria. E eu vou pedir aos espíritos amigos, aos mentores espirituais, que nos apliquem passe, que nos envolva, que nos abençoe nesses instantes finais em que ela vai nos oferecer algumas peças que eu solicitei. Eu peço o Sr. Jaime, deixe apenas a luminosidade aqui. Ok, obrigado. Tá bom assim? A luminosidade para você? Tá. Enquanto nós vamos ouvi-la, nós vamos vibrar as nossas fibras espirituais da gratidão. No final, eu farei a prece. E nós estaremos recebendo passe durante o momento da sua execução musical.
fazer a nossa prece de encerramento. Doce Jesus, amigo incomparável de todas as horas, abnegados benfeitores da vida maior, que nos assistem, nos orientam, nos amparam. Um dia, Senhor Jesus, quando ainda estávamos na vida real, tendo misericórdia para as condições em que nos apresentávamos, Tu permitiste que nos reorganizássemos para voltar à Terra. Necessário seria o mergulho no corpo físico, retornando aos mesmos palcos de outrora, para restituir a vida, para consolar nos mesmos ares onde outrora distribuímos dor e desespero. Abençoaste-nos, Senhor, com o conhecimento da doutrina dos Espíritos, que nos torna mais responsáveis, mais lúcidos, e não apenas estaríamos reerguidos, mas teríamos a oportunidade, a concessão de reerguer, de soerguer os nossos irmãos do caminho. Tudo foi preparado, organizado, e assim ocorreu. Hoje, doce amigo, voltando a ter a ousadia de lhe falar, queremos sobretudo te agradecer a misericórdia com que amparaste os nossos passos na senda da reparação. Um dia lá atrás, nós nos arrependemos e a tua misericórdia nos concedeu a expiação e a reparação. E é por isso que nós hoje aqui estamos. Nós queremos te dizer, Senhor Jesus, que nós estamos muito felizes por te servir, que tivemos e temos por vezes alguns momentos em que não se nos torna fáceis, mas a alegria de estar contigo, Senhor, a esperança, a paz e a certeza de que não nos encontramos sozinhos é algo profundamente curativo e renovador. Por
todos aqueles de ambos os planos da vida que ao longo desse período de tempo nos têm passado pela nossa casa. Abençoa-os onde quer que eles estiverem, concedendo-nos também a bênção de prosseguir te amando e servindo, hoje e sempre, querido amigo Jesus.